Então estamos aqui para o balanço da terceira noite competitiva na 28ª edição do Festival Cine Ceará. E na terceira noite nós tivemos um longa que com certeza consegue rivalizar com outro favorito até agora, que até então havia sido o brasileiro O Barco, do cineasta cearense Petrus Cariri. E tivemos agora o longa-metragem Petra, hispânico, dirigido por Jaime Rosales, não confundir o cineasta Petrus com o filme Petra. O filme Petra vem de uma linhagem de uma filmografia mais experimental do Jaime, que a partir deste filme volta a retomar as raízes mais tradicionais de uma linha narrativa mais clássica, que ele volta a querer alcançar um público mais amplo com isso, sem deixar de experimentar com a tradicionalidade da narrativa clássica. Então, ele flerta com a tragédia grega. Minha voz voltou, mas a garganta ainda está ruim. Ele flerta com melodrama, mas sem se entregar a sentimentos ou emoções à flor da pele. Ele usa de uma precisão friamente cirúrgica para usar o melodrama, para conduzi-lo, sem se deixar levar com sentimentos ou emoções maniqueístas. E isso funciona muito bem, porque nós estamos lidando com grandes artistas e grandes personagens num roteiro de uma elegância extrema. Para começar pelo fato de que o filme tem duas das maiores divas espanholas, uma das gerações recentes e a outra da geração almodovariana. A recente é a Bárbara Lene, de filmes maravilhosos recentes como Garota de Fogo, que também se chamou Magical Girl no original, em inglês, quer dizer, no lançamento comercial internacional, né? Uma Espécie de Família, que passou recentemente no circuito brasileiro. E, por exemplo, Um Contratempo, que está na Netflix, recomenda-se. São todos filmes sobre inverdades que nós contamos para nós mesmos, sobre relações familiares danosas, prejudiciais, ou relações humanas em geral, prejudiciais, em que nós tendemos a guardar para nós mesmos os equívocos de perspectiva com o qual vemos uns aos outros e a nós mesmos. E esses equívocos vão levando a reviravoltas de tramas. Todos esses filmes contêm essa característica sine qua non da carreira da Bárbara Lene, e ele volta, esse filme agora Petra, a trazer a Bárbara Lene para papéis desse tipo, com personagens que a envolvem com essa carga. E a Marisa Paredes, que é a grande musa almodovariana que regressa agora em Petra, neste filme, e ela pode parecer que o seu personagem é ataráxico, é passivo, compassivo, mas que vai evoluindo de uma maneira a cada vez mais, de maneira ativa, estar presente na narrativa para o seu final catártico, que pode ser positivo ou negativo, dependendo da interpretação que as pessoas tiverem desse final, que vai vir também de uma outra revelação que a personagem tem antes desse final, que pode ser interpretada como uma verdade ou como uma mentira. Se isso for verdade, se for mentira, pode levar o final a ser positivo ou um final negativo. O que é interessante é que o filme se estrutura em capítulos, e os capítulos são desordenados, eles não são em ordem linear nem cronológica, ou seja, começa pelo 2, depois volta para o 1, e posteriormente, né, essa não linearidade vai fazer com que você, e também os títulos dos capítulos, revelam algumas das reviravoltas e das surpresas antes que elas aconteçam. Então, por exemplo, capítulo 3, tal coisa acontece. Está escrito no título. Você já sabe o que vai acontecer. O que é uma coisa positiva, por duas razões. A primeira, te revela e te quebra a surpresa te faz um anticlímax, né? Te quebra a surpresa da reviravolta. Mas, ao mesmo tempo, como os capítulos estão embaralhados, eles não são necessariamente sequenciados numa ordem linear, a surpresa está em você ser, né, adiantado com uma informação posterior e depois voltar a uma situação pregressa para saber como ela se complementou ou foi alcançada. Então esses diferenciais numa narrativa humana, extremamente humana, mas que brinca, flerta com o suspense familiar, numa tradição bastante Chabrol, Claude Chabrol. Também há um naturalismo entre o Rohmer e a Mia Hansen-Løve, principalmente com a Mia, sobre personagens femininas fortes que reiteram e retomam a narrativa para si e vão finalizar a trama depois que desconstruírem as figuras masculinas. Sobre a trama é melhor não dizer quase nada, só é a protagonista, a Bárbara Lene, que vai tentar desvendar os segredos deixados pela mãe que está morrendo. Ela vai se encontrar com inúmeros outros personagens que vão dando, né, a carga dramática do que vai sendo revelado.
Outra coisa interessante sobre a técnica do filme, já que falamos sobre os capítulos desconexos, é a câmera. Existe uma câmera muito interessante que dá preferência a planos sequências com câmeras giratórias, que não usam do plano e contraplano, né? Plano, eu estou falando e eu vou falar, depois corta, né? E depois eu vou responder a minha fala no contraplano. Não, ele usa de uma câmera giratória, de um plano sequência só, a encontrar com os personagens sem cortes, com giradas de câmera. E quando a gente pensa que a produtora que esteve presente aqui para o debate do filme revela, a Bárbara Ruiz revela, também era montadora do filme, que houve muita improvisação prevista, inclusive no próprio roteiro, e planos de sequência geralmente são muito calculados para não haver erro, porque planos de sequência são descartáveis se eles contiverem erros tendo que ser feitos todos de novo. Para haver improvisação, ainda mais da forma como foi falada, porque a Marisa Paredes é uma atriz de extrema precisão, né, cênica, e ela não está acostumada com improvisação, então foi muito difícil, dizem eles, para fazer a preparação de elenco da Marisa, inclusive em planos de sequências longos. É interessante que essa jogada de câmeras, né, circulares com artistas profissionais como a Bárbara Lene e a Marisa Paredes e artistas não profissionais como os outros personagens que interagem com elas, tenha criado uma dinâmica muito diferenciada. Então é um filme para não se perder, é um dos filmes imperdíveis do festival. Eu espero que ele estreie no circuito em cartaz, eu espero que ele vá para o Festival do Rio ou para a Mostra de São Paulo, independente de estrear, mas também estreie, porque ele merece ser visto. Ele é um grande filme com uma narrativa elegantérrima. E os curtas-metragens também foram curtas maravilhosos, até um elogio que eu devo fazer, também a Samantha Brasil, que junto comigo e com o Cavi Borges fazemos os cineclubes no Rio, no Estação Net. Nós passamos alguns desses filmes, não é a primeira vez que eu os vi, eles não precisavam ser inéditos no circuito brasileiro para concorrer no Cine Ceará. E 2 filmes que passaram na terceira noite competitiva nós já havíamos inclusive exibido ou nos nossos cineclubes, ou, por exemplo, Samantha também teve curadoria de mostra em que ela selecionou o filme Nomes que Importam, da Ângela Dononi e da Muriel Alves. Só a Ângela Donini, desculpas, pôde estar presente no festival para representar o filme. Ele é um filme que, apesar de ser um documentário parecendo uma narrativa clássica, né, no estilo Talking Heads, como se diz, que é de entrevistas de cabeça a cabeça, como essa minha agora, nesse momento, né, é uma Talking Head falando para a câmera. O filme ele avança num quesito de uma pesquisa muito mais ampla e maior do que o filme contém. A diretora ela também é formada em filosofia e tem uma alta prática de psicologia, de psicanálise, que ela exerce na pesquisa que ela procurou, buscando ONGs e congressos que ocorreram com pessoas trans e travestis sobre direitos sociais que elas têm o direito de exercer, que a sociedade ainda tem dificuldades em lhe dar o reconhecimento disso, mesmo quando previstas em lei, ou mesmo quando não previstas, ou quando a lei derruba algum direito que foi conquistado, como muitos que estão acontecendo. E o filme especifica de toda a pesquisa que ela tem, as diretoras e outras pessoas com quem elas se envolveram em ONGs e outros projetos para além do cinematográfico, elas culminaram neste filme, que existem outros filmes que seguiram esses congressos, a questão do nome próprio, a questão do nome social, a razão social que vai ficar na carteira de identidade, sobre mudar o nome que foi dado, por exemplo, na certidão de nascimento. Isso é uma das questões basilares da formação de personalidade, da formação da constituição do indivíduo na sociedade, né, para mulheres trans, homens trans ou travestis, de maneira a que, enquanto isso não for nomeado no audiovisual, numa questão cultural que abarca outras pessoas em coletivo, em coletividade, não se vai conquistar uma real reação para que todos os indivíduos se sintam obrigados a se envolver na conquista desse direito. Não só apenas as pessoas que na teoria são as beneficiárias diretas do direito, mas todos nós temos que lutar por ele. Então o exercício da filosofia e da psicanálise das diretoras foi muito bem exercido. Também teve produção com colaboração da Suzana Lira, que é uma excelente diretora, uma recordista, uma das cineastas de maior número de documentários e longa-metragens lançados em circuito nacional, como os últimos, né, Legítima Defesa, agora a Torre das Donzelas, que vai estrear em Brasília nesse próximo festival, na próxima edição, na competição principal de longas.
É muito importante que a gente nomeie essas questões. E o documentário vai para além do formalismo para se alcançar um discurso que não é só político, é literalmente emancipatório, de liberdade. Nós também vimos Maria Cachoeira, sobre um filme que também nós fomos já, né, honrados pela presença não só do filme como do diretor Pedro Carcerelli, que foi até o nosso cineclube no Rio de Janeiro. Ele é de Juiz de Fora, de Minas Gerais, e representou numa edição nossa de Halloween o cinema de gênero, de horror psicológico, de terror, que ele gosta muito de trabalhar. E como até nós tivemos o debate com os realizadores, uma das proposições que no nosso cineclube já havia sido levantada por outros realizadores presentes, como a Anita Rocha da Silveira, o Otto, que foi representando o filme O Segredo da Família Urso, da Cíntia Domit Bittar, e o Rafael Montes, né, escritor também de tramas de gênero policial, de horror psicológico. Todos propõem que, para além de se falar sobre o cinema de gênero, que esse ano está tão em voga, eu volto a reiterar o cinema fantástico, o cinema de terror, com A Forma da Água, que ganhou o Oscar de melhor filme, As Boas Maneiras. Ano passado, ambos, curiosamente, ganharam o Leopardo de Ouro e o Leopardo de Prata no Festival de Locarno, né? Então, não curiosamente, esse ano eles tenham resgatado e reconquistado o mérito para o cinema fantástico de conteúdo, mas o cinema de gênero ele deixa de ser um gênero e ele passa a ser um conduíte, ele passa a ser linguagem, como foi muito debatido nessa nova oportunidade de ouvir o Pedro. O cinema de gênero não é o fim que ele quer alcançar, ele tem outras várias coisas que ele abarca no filme dele, como todos os cineastas hoje em dia querem elevar, né, essa questão para outros patamares e já elevam há muito tempo. Existe o drama, existe o romance, existe a comédia dentro do cinema de gênero de terror, de horror psicológico, existe o cinema político, ativista, com preocupações sociais, muito mais livres, né, com maior liberdade de expressão do que muitas vezes o documentário ou o cinema de ficção de um gênero mais clássico, tradicional, difundido, que não seja o de terror ou de horror psicológico, que são tratados muito como nichos, como talvez às vezes são injustamente chamados de primos pobres dos gêneros tidos como principais. Maria Cachoeira se passa na região do interior, em relação ao folclore regional, religioso, de crenças, do espírito, da espiritualidade da natureza, da cachoeira, dos espíritos que ficam, e sobre como, sem infraestrutura e sem o alcance de muitos dos benefícios sociais que a urbanidade não permite alcançar o interior, né, das periferias das grandes cidades, é nas crenças, é na religião, é no folclore que as pessoas conseguem manter sua raiz enraigada, né, no lugar, no pertencimento à sua terra e ao território, e manter a sanidade de se ter um investimento pessoal em lugares que não se tem um investimento público. E também vimos Eu Sou o Super-Homem, que, lembrando que o Maria Cachoeira tem um excelente trabalho de som por causa do investimento, né, de horror psicológico, que nós voltamos agora para o Eu Sou o Super-Homem, que é um filme que flerta com um filme de super-herói, com um filme de aventura coming of age, de crianças amadurecendo, que é um menino negro que é convidado para a festinha de aniversário de um amigo da escola, branco, de elite, rico, que convida as crianças da escola todas a se fantasiarem de heróis para a festa dele, e coincidentemente os únicos que foram de super-homem são o aniversariante e o menino negro. E eles entram num conflito, principalmente o menino dono da festa, o menino branco, que diz que o outro não poderia estar vestido daquela forma, porque o super-herói dele, que ele acha que tem que ser, não foi escrito ou desenhado nos quadrinhos da forma como o amiguinho dele se reflete socialmente. O filme fala sobre racismo estrutural, fala sobre um menino mimado pela sociedade que permite que ele seja o topo da cadeia alimentar, um menino branco, de elite, a quem tudo é dado, a quem tudo é permitido e o erro é consertado, e o outro, aquele que não pode estar como ele. Ironicamente, é silenciado, é muito sutil, o filme é bem complexo, ele não dá respostas fáceis, ele também não é de fácil digestão, não quer dizer que ele alcança da melhor forma ou da única forma as respostas para a proposta, mas ele alcança de alguma forma, mesmo que dolorosa, mesmo que não completa, necessidades que precisavam ser discutidas. Os pais na festa são negligentes, as outras crianças também têm problemas, questões
que não são nomeadas, que não são expressadas, só estão ali silenciosas para quem entende quadrinhos, como Menina Branca Vestida de Tempestade, que é uma heroína negra dos quadrinhos, uma Mulher Maravilha Oriental, um Hulk obeso. Então, crianças que saem do arquétipo, do padrão tradicional imposto, e que também não teriam a característica fundamental com qual esses heróis foram desenhados, mas que o único com quem a festa tem um problema, o menino dono da festa tem um problema e os pais dele não conseguem lidar, é o menino cujo racismo estrutural não se permite que exista dentro daquele espaço. É um filme que era necessário. É dirigido por um homem branco, é o Rodrigo Batista, mas é produzido por uma mulher negra, a preparação de elenco e psicológica também foi por uma atriz negra muito experiente, que inclusive interpreta a mãe no iniciozinho do filme com o garoto. E tem uma consciência ali de querer aprender junto do diretor, do Rodrigo, de saber que enquanto fazia o filme, enquanto era levado por uma equipe mais plural, ele também estava aprendendo com os próprios erros. É interessante levar isso em consideração para ser um aprendizado. Então, foi muito bom rever esses curtas, mesmo os que nós já havíamos visto nos nossos cineclubes lá no Rio. O Cineclube Ação e Reflexão e o Cineclube Delas, né, que só passa filmes dirigidos por mulheres, como por exemplo com a curadoria da Samantha Brasil e a produção da Cavídeo, do Cavi Borges, do qual eu sou consultor e eu sou o curador do Ação e Reflexão, demonstrando que a curadoria do Cine Ceará está bastante plural, está bastante diversificada e está abarcando questões que outros territórios também estão sentindo a necessidade de debater e discutir. Vamos ver como é que vai ficar a competição com os filmes da quarta noite competitiva. Não vai haver curtas, vão ser 2 longas-metragens, um documentário e uma ficção de comédia. Vamos ver como é que eles vão sair falando melhor sobre isso amanhã. Obrigado, gente.